Hi everyone, tudo bem com vocês? Aqui é o Teacher Vini novamente. Estamos aqui para mais uma videoaula de inglês no canal da Microlinks, para vocês poderem turbinar aí o inglês de vocês sem sair de casa, tudo bem? Na videoaula de hoje, a gente vai estar aprendendo um pouco melhor sobre o Simple Future, que é um dos tempos verbais do inglês, né? A gente tem o Simple Present, que serve para indicar ações no presente, né? O presente simples. Inclusive, nós temos até aqui já uma videoaula com a Teacher Thaís sobre o Simple Present aqui no canal. Temos também o Simple Past, que serve para indicar ações no passado, Simple Passado Simples. E temos também o Simple Future, que é o que a gente vai estar aprendendo hoje, que é o futuro simples, tudo bem? Você já sabe o que você vai fazer no futuro? Você já sabe quais são os seus planos lá para o futuro? Bom, antes de você me falar, é muito importante que você preste atenção em como usar o Simple Future, tudo bem? Vamos lá? Então, a gente vai estar aprendendo melhor sobre a formação, a estrutura e alguns exemplos também, como ele funciona, tá bom? Então, a formação do Simple Future é muito simples. A gente vai estar utilizando um auxiliar, que é o will, tá bom? Então, a gente vai estar utilizando ele, tá? O will. É o will, tá, gente? Então, sempre com a ponta da língua lá no céu da boca. Não é o will com som de U, tá bom? É o will mesmo. Então, atentem-se a esse detalhe na pronúncia, que é muito importante, tá bom? Então, por exemplo, I will go away. Então, eu vou embora, tá? Então, o will, ele sempre vai vir acompanhado do verbo. Ele sempre vai vir antes do verbo para indicar que aquilo vai acontecer no futuro. No I, eu posso estar utilizando a forma shall também. Muitos não colocam muito foco no shall. Eu acredito que ele não seja muito usado, mas é importante que vocês saibam, tá? Eu acredito que nos Estados Unidos eles acabam usando um pouco dos dois, tá? Porém, o will, ele é mais usado, mas é importante que vocês saibam do shall também. O shall a gente vai estar utilizando aí, como vocês podem ver, no I e no we, tá bom? No eu e no nós, certo? Então aqui o you, he, she, it, a gente também vai utilizar o will, tá? Aqui a gente tem a estrutura do verbo to be, tá? As pessoas, tá? Os sujeitos. A gente vai estar utilizando, geralmente é só no he, she, it, tá? Mas aqui a gente vai estar usando nos quatro, o you, he, she, it, tá? A gente vai estar utilizando o will, certo? Então, you will arrive. Então, você vai chegar. He will arrive. Ele vai chegar. She will arrive. Ela vai chegar. E it will arrive. Isso vai chegar. Tudo bem? O we, como eu falei, a gente pode estar utilizando o shall também. Então, we will understand. Nós vamos entender. Ou poderia ser we shall understand. Nós vamos entender da mesma maneira, tá? You e o they, né? Will fall asleep, por exemplo. Vocês vão cair no sono ou eles vão cair no sono, tudo bem? Então essa é a formação do Simple Future para indicar ações que vão acontecer no futuro. E a gente também tem essa segunda formação, que é uma short form. Então a gente pode estar utilizando com as pessoas do verbo to be, com os sujeitos do verbo to be. A gente também pode utilizar o apóstrofo LL, que é uma short form, né? Uma abreviação. Em vez da gente usar I will, eu posso usar I'll, tudo bem? Então, I'll, you, you'll, he, he'll, she, she'll, we, will, que é basicamente a mesma coisa do will, tá? Mas no lugar não seria we, will, seria só will mesmo, tá? You, you'll e they, they'll, tudo bem? Então a gente pode estar utilizando para todos eles, exceto para o it, já que o it ele termina com uma consoante, então não teria como criar meio que um som para isso. Então, com todos, exceto o it, tá bom? A gente pode usar essa short form, que é o apóstrofo LL. Então, a formação do Simple Future é o auxiliar will para todas as pessoas, seguido do infinitivo sem o to do verbo principal. E a forma shall pode ser usada para o I e para o we, como vocês viram aí atrás, tudo certo? Bom, então vamos a alguns exemplos. Por exemplo, they will pay us back tomorrow. Eles vão nos pagar amanhã. Então, a gente tem aí o they, que é eles, tá? Will pay us back tomorrow. Eles vão nos pagar amanhã. O will sempre antes do verbo. Então, eles vão nos pagar amanhã. É uma ação no futuro, amanhã. We will be in New York next Tuesday. Poderia ser também we shall in New York next Tuesday. É o mesmo sentido. Nós estaremos em Nova York na próxima terça. Na verdade é we shall be in New York next Tuesday, tá? Eu tinha esquecido de falar o be. The doctor will see you in a few minutes. Então o doutor vai te ver daqui a alguns minutos, certo? Sempre o will antes do verbo.
Então, todas essas frases que nós vimos aqui são para indicar ações futuras, tá bom? E, não sei se vocês repararam, por exemplo, tomorrow, next Tuesday, todos eles são advérbios de tempo, né? Expressions of time. E esses advérbios de tempo, eles são comumente usados em orações com simple future, justamente para indicar quando aquilo vai acontecer, tá bom? Então, tomorrow, que é amanhã, next week, que é semana que vem, next month, que é mês que vem, next year, que é ano que vem, soon, que é logo, e tonight, que é hoje à noite, tá bom? Então, a gente sempre vai ver comumente todos esses advérbios em frases com simple future, justamente para indicar quando aquilo vai acontecer, certo? E nós também temos a interrogativa e a negativa, como todos os tempos verbais do inglês, e a gente vai estar vendo agora a interrogativa, qual é a estrutura dela, tá? A forma interrogativa, então, ela é sempre colocada com o will antes do sujeito, sem alterar o verbo principal. Então, é aquela mesma estrutura do simple present, aquela inversão que a gente faz na interrogativa. A gente sempre coloca o are ou o is antes para indicar a pergunta. Aqui a gente vai estar indicando o will, tá bom? Então, por exemplo, will you travel? Você vai viajar? Então, eu coloco o will antes do sujeito, no caso você. Você vai viajar? Will you travel? Will you meet your friends today? Você vai encontrar com seus amigos hoje? Então, eu sempre coloco o will antes do sujeito, tá bom? Pra gente ter essa ideia de pergunta, assim como no simple present do verbo to be. A forma negativa, a gente vai estar utilizando um outro auxiliar, que é a junção do will mais o not, que é o won't. Enquanto no simple present nós temos o don't, que é a junção do do mais o not, que se torna o don't, no simple future a gente tem o will mais o not, que se forma won't. Mas você pode utilizar o will not sem problema nenhum. Por exemplo, I won't eat today. Eu não vou comer hoje. Poderia também, I will not eat today. Eu também não vou comer hoje. As duas têm a mesma tradução, tá? I won't drink coffee. Eu não vou tomar café. Tudo bem? Aqui nessa terceira frase a gente tem um exemplo de uma interrogativa e de uma negativa. Por exemplo, Dad, will you buy that for me? Então, well, I won't go to town tomorrow, but I will buy it next week, I promise. Então, pai, você vai comprar aquilo para mim? A ele, bom, eu não vou à cidade hoje, mas eu posso comprar na semana que vem, eu prometo. Eu vou comprar semana que vem, eu prometo, tá bom? Então, a forma negativa do simple future, ela é formada com o not junto com o will, que se torna won't, de novo, sem alterar o verbo principal, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma negativa e de uma interrogativa, tá bom? E uma alternativa ao will é o going to. Então, a gente tem duas opções aí de expressar futuro, né, com o simple future, que é o will e o going to, tá bom? Eles têm o mesmo sentido. Então, vamos prestar atenção nesses exemplos. Mary is going to see Paul tonight. É a mesma coisa de eu dizer Mary will see Paul tonight. Então, a Maria vai ver o Paulo hoje. A tradução das duas é a mesma. Então, as duas estão indicando algo no futuro. Que a Maria vai ver o Paulo hoje à noite. Então, Mary is going to see Paul tonight. A Maria vai ver o Paulo hoje à noite. Também poderia ser Mary will see Paul tonight. Tá bom? We are going to tell him the truth tomorrow. É a mesma coisa de eu dizer we will tell him the truth tomorrow. Nós vamos contar a verdade a ele amanhã. Ok? Então, present continuous do verbo to go, seguido com o to, é usado também para indicar ações futuras. Por quê? O go, que ali está no present continuous, que também temos aula de present continuous aqui no canal, com o ing. Então, indo, né? Uma indicação de futuro. Going to, tá bom? E a gente tem também a forma negativa do going to, tá? A gente tem a negativa e a interrogativa. Então, por exemplo, na negativa, I'm not going to buy chocolate. É a mesma coisa de eu dizer I won't buy chocolate, que é o want que eu já expliquei anteriormente aqui, uns minutos atrás. Então, é a mesma coisa de eu dizer I'm not going to buy chocolate, é também I won't buy chocolate. Então, eu não vou comprar chocolate. A tradução é a mesma, tá bom? Então, posso usar tanto going to quanto o won't, né? Que significa will mais o not. He's not gonna miss the game. Equivale a he won't miss the game. Então, ele não vai perder o jogo. Certo? Então, o futuro negativo ele é formado pelo verbo to be, no caso I, you, he, she, it, mais o not, mais o going to, mais o verbo, tá bom?
E a forma interrogativa é aquela famosa inversão que vocês já conhecem do Simple Present, né? Só que aqui no futuro. Então, no verbo to be, a gente sempre inverte, né? O are ou o is. Então, are you, is he. Como os exemplos que a gente tem aqui, só que estão no futuro. Por exemplo, are you going to the park? Você vai ao parque? Então, eu poderia usar o will também. Will you go to the park? É a mesma coisa de eu usar o going to ou o will, tá bom? Outro exemplo. Is he going to study? Então, ele vai estudar? Então, a mesma coisa de eu falar will he go to study ou will he study? É a mesma coisa de eu dizer isso, tudo bem? Will he study? É a mesma coisa de dizer se ele vai estudar, tudo bem? Tanto o will quanto com going to, tá bom? Então, a forma interrogativa ela é composta por essa inversão do verbo to be, seguindo do going to e o verbo, tá bom? Então, essa inversão que vocês já estão acostumados aí com o simple present no verbo to be, tá bom? Agora, vamos a uma observação. Por exemplo, our kids are leaving for camp tomorrow morning. Então, nossos filhos vão sair para acampar, né? Vão sair para um acampamento amanhã de manhã. Aqui eu não tenho o will nem o going to, apenas o verbo no ing. Então, our kids are leaving for camp tomorrow morning. Então, eu não tenho o will, não tenho o going to, mas eu sei que é uma ação no futuro, porque eles vão sair, né? Eles estão saindo para um acampamento amanhã de manhã. Eu sei que é no futuro por causa do advérbio de tempo, que é tomorrow morning. Por exemplo, também, we are moving next week. Come to see us in our new home. Então, nós vamos nos mudar na semana que vem. Venha nos ver na nossa casa nova. Aqui eu também não tenho will, não tenho going to, eu só tenho o verbo no ing. E o advérbio de tempo dá a entender que aquilo é uma ação no futuro. Graças a ele eu consigo ver. Então, eles são muito comuns com verbos de deslocamento. Então, o present continuous, ele também pode ser utilizado para indicar uma ação no futuro. E esses verbos de deslocamento se aplicam nessa regra. Por exemplo, o go, que significa ir, o leave, que significa sair ou deixar, o move, que significa mudar, e o travel, que significa viajar, tá bom? Então, é muito comum. Então, qual seria, basicamente, a diferença, né, do will e do going to, né, pra gente finalizar aqui? Então, o going to, ele seria um futuro intencionado e já planejado antes. Já planejado anteriormente, é um futuro intencionado, eu já tinha a intenção de fazer aquilo. E o will é um futuro imediato, um futuro não intencionado. Por exemplo, a minha mãe vira e fala que vai para o supermercado hoje. Então, I'm going to the supermarket. I'm going to buy sugar and coffee. Então, ela já tinha planejado isso. Aí, eu falo assim, but we have no chocolate. Aí ela fala, ok, I'll get it. Ok, eu vou comprar. Então, aqui ela usou o will. Então, I'm going to the supermarket and I'm going to buy sugar and coffee. Então, já estava planejado, já estava certo, ela já tinha planejado que iria ao supermercado. Então, do nada eu falo, mas nós não temos chocolate. Ela, ok, eu vou comprar. Ok, I will get it. Então, eu usei o will porque é um futuro ali, foi na hora, imediato. Tudo bem? A mesma coisa de eu dizer, oh, I'm going to the movies today. Então, eu vou ao cinema hoje. I'll go with you. Eu vou com você. Tudo bem? Então, quando eu tenho uma ação já planejada, já intencionada antes, eu posso usar o going to. E uma ação imediata, né? De imediato, de última hora, eu posso utilizar o will. Tudo bem? Bom, então essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido esclarecer essa dúvida de vocês, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender como funciona o Simple Future e eu tenho certeza que vocês já têm aí uma grande evolução no vocabulário de vocês, porque vocês estão conseguindo aí estudar aqui pelo nosso canal, aí direto da casa de vocês. Continuem aqui acompanhando o nosso canal, tá? Que nós temos diversos conteúdos para todos vocês, tá? E fiquem atentos também ao grupo de informação, porque lá no grupo de informação nós, professores, estaremos mandando o formulário para vocês responderem, e lá vocês vão ter acesso ao formulário para vocês responderem e colocarem em prática tudo que foi falado aqui na videoaula, para ver se vocês realmente aprenderam para colocar em prática. Então fiquem atentos lá ao grupo de informação, que a gente já vai estar enviando o formulário para vocês responderem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje, continue acompanhando aqui o canal da Microlinks, e é isso, bye bye, see you next class, vejo vocês na próxima aula.